Olá, meus caríssimos irmãos de fé, chegamos ao quinto domingo do tempo comum. Hoje é sexta-feira, mas você sabe que eu publico com antecedência esse vídeo para que você tenha a oportunidade de preparar bem a sua reflexão, você que utiliza destas nossas dicas de reflexão que nós publicamos aqui toda semana. Se por acaso aí eu deixo passar alguma coisa, fica faltando alguma coisa que eu não comentei, você pode tranquilamente deixar aí nos comentários a sua contribuição para a reflexão ou a sua dúvida. E outras pessoas, não necessariamente eu preciso responder, outras pessoas podem aí interagir nos comentários e responder as dúvidas aí dos nossos irmãos de fé. Na oração de hoje nós rezamos assim: Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. O que está um aspecto aí que eu quero destacar é que nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos dessa família e temos a certeza de que Deus está conosco e por isso nós confiamos em Deus. Nós confiamos neste Deus que nos ama e que nos protege. E por que Ele nos protege? Porque nós fazemos parte da sua família. Fomos batizados e nos tornamos filhos de Deus. Na primeira leitura, que é da profecia de Isaías, nós vemos algumas dimensões. Dimensão da glória, do medo, do perdão, disponibilidade e, por fim, a missão. Como nós visualizamos isso? Vamos lá, passo a passo. A primeira coisa é a glória de Deus que se manifesta, né? No ano da morte do rei Osias, vi o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo, havia serafins de pé ao seu lado, cada um tinha 6 asas. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes começaram a tremer as portas em seus gonzos e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então: ai de mim, estou perdido. Ou seja, você vê que tem toda a apresentação da glória de Deus, da grandiosidade de Deus, e o ser humano fica com medo disso, porque vê a distância, né? Ela vê o abismo que existe entre a grandeza de Deus e entre a pequenez humana. Por que ele fica com medo disso? Porque Deus está vindo ao seu encontro. Então ele fica assustado, né? Porque é algo que o supera, é algo que ele vê claramente que é algo maior do que ele, e isso causa estranheza, isso causa medo. Também por causa da sua condição de pecador, né? Muitas vezes nós temos medo de nos aproximar do sagrado porque ficamos com medo de estarmos aí diante de Deus com a nossa realidade, com as nossas debilidades, com as nossas fragilidades. E o que Deus diz? O que Deus faz? Vamos ver a sequência. Então ele disse consigo, né? Estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nisto, um dos serafins, um dos anjos, né, voou para mim, tendo na mão uma brasa que retirara do altar com uma tenaz e tocou minha boca. Ou seja, tocou a boca do profeta, dizendo: assim que isto tocou teus lábios, desapareceu a tua culpa e teu pecado está perdoado. Ou seja, foi um toque de Deus na boca do profeta. Esta tenaz aí que vem com uma brasa é símbolo da palavra de Deus, evidentemente, né? Está claro aqui para nós que é uma figura para dizer que a palavra de Deus ela é como uma brasa ardente que vem, apesar do nosso pecado, ela vem nos purificar e tocar nos lábios para que nós também possamos anunciar esta mesma palavra de Deus. E aí a sequência vem justificar isso, porque ele diz: ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi:
aqui estou, envia-me. Ou seja, o discípulo, o profeta, no nosso contexto, o cristão, nós que somos batizados, apesar da nossa realidade humana, nós nos disponibilizamos para estarmos a serviço de Deus. Essa é a nossa missão, nos colocarmos com simplicidade, com humildade, nas mãos do Senhor, para fazer aquilo que Ele deseja que nós façamos. Envia-me. Isso que nós devemos dizer, é isso que o Senhor espera de nós. Senhor, estou aqui, eis-me aqui, envia-me para fazer aquilo que o Senhor desejar. Assim foi a vida de São Paulo, e é por isso, não é à toa, que o trecho que está aqui da carta de São Paulo aos Coríntios é a profissão de fé da primeira comunidade, uma profissão de fé que é baseada na missão de São Paulo. São Paulo também, que assim como este profeta, se disponibilizou a fazer aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Ele começa o seu texto dizendo aqui, esse trecho, né, que foi pensado aqui do capítulo 15 da carta aos Coríntios. Quero lembrar-vos, irmãos, o evangelho que vos preguei. São Paulo anunciou o evangelho de Deus, fundou comunidades, evangelizou. O evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando, tal qual ele vos foi pregado por mim. Veja só. Vocês estão salvos pelo evangelho, se estão guardando esse evangelho do jeito que ele foi pregado por mim. Tem uma condição aí. O evangelho, ele salva. O evangelho, ele purifica. A condição é que você guarde o evangelho do jeito que você recebeu dos seus evangelizadores. Não fica aí dando o seu jeitinho brasileiro para burlar o evangelho ao seu bel prazer, se adequando aí à sua vontade. E qual foi esse evangelho? Aí vem a profissão de fé. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas, ou seja, a Pedro, e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos e assim por diante. Então ele está falando aqui da ressurreição, o fundamento principal da nossa fé. E, em resumo, utilizando aqui as próprias palavras de São Paulo, ele diz: o que eu e eles, eu, São Paulo, um apóstolo que se considerava indigno, e os apóstolos de Jesus Cristo, aqueles 11 ali que estavam fiéis ao Senhor, temos pregado, e é isso o que crestes. Nós acreditamos na pregação dos apóstolos, inclusive Paulo, que foi agregado aí ao time dos apóstolos. E nós acreditamos. Por quê? Porque eles receberam isso de Jesus Cristo. Eles são as testemunhas fiéis de Jesus Cristo. Estavam disponíveis para a missão que o Senhor encomendou a eles, e nós precisamos também, assim como eles, estarmos disponíveis para essa missão. E aí vem o Evangelho, que é um show de catequese. Né? Por que eu digo isso? Porque a cada palavra vem um significado. Lucas apresenta aqui um programa de evangelização, um programa de interesse pela evangelização, para que cada coisa tenha o seu lugar, para que cada coisa tenha o seu significado. E o destaque, evidentemente, é para a palavra de Deus, assim como o profeta Isaías teve esse toque da palavra ardente nos seus lábios, e depois ele seguiu a sua missão à luz da palavra de Deus. No Evangelho também, aqueles que atuam aqui no Evangelho, eles atuam à luz da palavra de Deus. Vamos ver a primeira parte, então, da nossa liturgia eucarística. Sempre quando nós vamos celebrar a missa, a primeira coisa que acontece é o quê? A pregação da palavra. Nós ouvimos a primeira, Salmo, segunda leitura, Evangelho. Tudo isso constitui a palavra de Deus. É isso que está acontecendo aqui no Evangelho. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao redor para ouvir
a palavra de Deus. Nossa, aqui nós vemos como às vezes nós somos tão desinteressados para escutar a palavra de Deus. Às vezes estamos na missa desatentos a esta palavra, e aqui esse povo estava sedento. O povo estava se apertando um ao outro para ouvir esta palavra. Jesus viu, então, duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores destas barcas haviam acabado de desembarcar porque eles ainda estavam ali lavando ou consertando as redes. Subindo numa das barcas. Primeira coisa, por que Jesus subiu nessa barca? Por questão de acústica, né? Se Jesus falasse ali da praia, nem todos poderiam ouvi-lo, mas ele sobe na barca para dar uma altitude boa, para que ele possa falar e várias pessoas, talvez a multidão inteira, pudessem ouvi-lo. Ele pede então que se afaste um pouco da margem, pede que eles afastem um pouco, e assim ele pode falar, e o vento que vem dessa praia pode propagar a sua voz e fazer com que as pessoas escutem. Nós também deveríamos ter esse cuidado, né? Às vezes nós nos contentamos em preparar a missa de qualquer forma, do jeito que der certo, tá bom. Mas as pessoas têm o direito de ouvir a proclamação. Tem que escolher pessoas. Esses dias eu fui na missa aí, segunda leitura foi totalmente prejudicada. Por quê? Porque a pessoa falou para dentro de si, né? O microfone estava muito bem, né? Tem muitas comunidades que o microfone não funciona. O microfone é, para dizer um português claro, o microfone é uma porcaria, né? Essa é a palavra, né? Os microfones não funcionam. E quando o microfone funciona, a criatura que está ali proclamando a palavra de Deus não sabe ler, não dá entonação, não dá significado àquilo que está sendo lido, e a proclamação da palavra fica totalmente prejudicada. Então nós temos que ter esse cuidado. Veja o cuidado que Jesus teve. Subiu na barca, pediu para que se afastasse um pouco. Para quê? Para ele ficar visível para todos? Não, para que todos pudessem ouvi-lo, porque ele queria comunicar. Se nas celebrações nós queremos comunicar a palavra de Deus, e é nosso dever, não é nem um privilégio, é um dever que nós temos de anunciar esta palavra, tem que ser anunciada para que as pessoas escutem, não para que o leitor fique lendo para si mesmo, ou o microfone fique dando problema durante a celebração, né? Temos que ter esse cuidado para que a palavra de Deus seja anunciada de forma digna. Depois, esta barca é a barca de Pedro. Então Jesus está falando a partir da igreja. A barca de Pedro nada mais é do que a igreja católica apostólica romana. É nela, a partir desta barca de Pedro, que nós escutamos a palavra de Deus. E então, depois disto feito, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Ele senta por quê? Porque quem senta é o mestre. O mestre senta para ensinar. Esse mestre é Jesus Cristo. Ele se senta com a autoridade que ele tem de Filho de Deus para anunciar às multidões este evangelho. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Esta é a nossa disponibilidade, esta deve ser o nosso desprendimento, para estarmos disponíveis para o Senhor, para lançar as redes, trabalhar na messe do Senhor, trabalhar pela causa do Evangelho, apesar de que tenhamos um pouco de receio pelas nossas forças, porque sabemos que às vezes somos incapazes, somos débeis, somos frágeis, mas não devemos confiar nas nossas forças meramente humanas. Nós devemos confiar que a evangelização vai para frente. Devemos confiar que a nossa missão dará frutos
não por nossa causa, mas por causa da palavra de Deus, porque é Ele quem garante o sucesso na missão. Depois então que acontece essa pesca milagrosa, por causa da confiança que eles tiveram na palavra de Deus, São Pedro atira-se aos pés de Jesus, dizendo, como também o profeta da primeira leitura falou: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Os caríssimos irmãos de fé, acima de tudo, a mensagem desse quinto domingo do tempo comum é uma mensagem para não termos medo. Por quê? Nós temos muitos motivos para ter medo se a missão de Deus dependesse de nós. Teríamos muitos motivos para ter medo se a missão dependesse das nossas forças, dependessem dos nossos talentos, dependessem das nossas capacidades. Mas a liturgia de hoje vem nos dizer que nós não precisamos ter medo, porque a missão, os frutos da missão que Deus nos encomendou, não depende de nós, depende unicamente dele. Nós contribuímos, nós fazemos a nossa parte. Essa parte é necessária e ela é uma parte que é valorizada por Deus, porque senão ele não pediria que nós a fizéssemos. Mas devemos saber que tudo depende dele. Trabalhamos, como se estivesse aqui, diria Santo Inácio de Loyola, trabalhamos como se tudo dependesse de nós, mas tenhamos a certeza que tudo depende dele.